Imagina que na nossa mão está escrito sim na palma da mão e nas costas da mão está escrito não. Então, toda vez que você fala sim para as pessoas, você automaticamente fala não para si mesma. Olha só que interessante isso. Quero falar hoje com você que não sabe o que fazer quando a cliente faz um pedido sem noção ou quando ela te pede alguma coisa que você de fato não sabe fazer, tá? Acontece de você acreditar que se você falar não para a cliente, ela vai para outro lugar, ela vai para um outro salão, ou ainda você faz aquilo que ela pediu, mesmo você sabendo que aquilo não é legal. E aí você vai para o trabalho, você fica com aquela sensação de que a pessoa montou em você porque ela fez um pedido que muitas vezes desvalorizou seu trabalho. Aí você fica com a sensação de que você foi subjugada, você se frustra porque você não sabe argumentar com a sua cliente. Hoje eu quero falar com você que deseja, né, aprender a colocar os limites com relação a seu posicionamento com a sua cliente e como você vai fazer para apresentar a sua opinião técnica e ainda por cima ela vai te respeitar, ela vai te valorizar, tá? Então, você hoje vai aprender a falar não para sua cliente de um jeito muito tranquilo, de um jeito muito respeitoso e que, no final das contas, vai agregar valor para a sua opinião profissional, para a sua imagem profissional. Então, só para você entender se é a sua primeira vez que você está aqui. Aqui é um lugar onde eu compartilho informações, técnicas, né? Eu compartilho muito conhecimento sobre a área da beleza, mas com, vamos dizer assim, um viés um pouquinho diferente, né? Tentando trazer essa questão de bem-estar, de saúde, né? Como condição para a gente, então, alcançar a beleza. Gente, então, vamos lá. Então, eu quero falar hoje com vocês sobre uma forma, né, uma estratégia. Eu quero te orientar a respeito de como você faz para dizer não para sua cliente, como você faz para colocar o limite numa situação, seja porque você acha que o pedido que ela fez é sem noção, seja porque você não quer fazer o trabalho, porque você tem alguma questão aí enfim. Eu quero te ajudar a criar essa estratégia de comunicação, tá? Mas antes eu preciso pedir um favor para você. Clica para curtir, comenta, compartilha. Quando você faz essas 3 ações, e no Instagram você pode salvar também, quando você interage com o conteúdo, você ajuda muito, muito o algoritmo a entender que esse conteúdo agrega valor e assim ele distribui melhor. Caso você não saiba, as plataformas estão cada vez mais distribuindo mais para pagantes, né? Mas só que quando as pessoas interagem com o conteúdo, ela torna isso relevante. E quando o algoritmo entende isso, ela vai alcançar mais pessoas. Então, como é um projeto gratuito, quando o Cabeleireiro Integrativo, quando eu estou aqui, eu estou doando meu tempo para vocês. Então, eu gostaria que, por favor, você colaborasse distribuindo, né? Mandando para os seus amigos, quem você achar que se interessa por esse conteúdo, que você ajuda demais. Então, curte, comenta e envia aí para os seus amigos. Vamos lá, gente? Então, o assunto de hoje é como você fala não para sua cliente. Para você que passa pelaquela situação de quando a cliente faz um pedido sem noção, quando você não sabe fazer o serviço, e muitas vezes você pode até acreditar que se eu falar não para a cliente, ela vai para outro lugar, ela vai para outro salão, vai para outro profissional, tá? E então, só que assim, essa situação de você não falar não para ela e fazer um trabalho ou que você não sabe ou que você não acredita, o que acontece? Ela faz com que você fique com aquela sensação de que a pessoa montou, né, em você, que você é uma pessoa que é mandada pela cliente, aí você se sente desvalorizada, você se sente subjugada, tá? Então hoje eu vou te ensinar
como que você vai argumentar com a cliente. E só para vocês saberem, essa estratégia funciona com o marido, funciona com o filho, funciona com a amiga sem noção. Então, eu vou passar uma estratégia de comunicação hoje para vocês, vou dar um passo a passo, vou explicar tudo certinho, para quem ficar até o final dessa live, que essa estratégia, ela é show de bola, tá bom? Vamos lá? Bom, então, o assunto de hoje é comunicação, né? Porque quando você quer falar não para uma pessoa, você precisa criar uma forma de conversar com a pessoa de tal jeito que ela, primeiro, ela não se feche para você, né? Então, ela não pode se fechar porque ela vai receber uma negativa, né? Tem gente que é assim, você começa a conversar com a pessoa, ela já vira e fala, não, já trava a comunicação ali e aí vira aquele conflito, né? Então, a ideia hoje é eu te explicar como é que você vai fazer de um jeito, como é que você vai conversar com a pessoa de tal forma que você vai apresentar o seu argumento técnico, inclusive, e você vai ser respeitado por ela, porque você está falando não. Acredite, isso é possível. Você falar, dar uma negativa para a pessoa, né? Dar uma opinião diferente ou não fazer aquilo exatamente que ela está falando e ainda por cima você ser respeitado por isso. Só que entenda o seguinte, né? Como eu já falei, você não pode chegar com um não logo de cara, você não pode ser rude, você não pode ser grosseira, você tem que criar, vamos dizer assim, né? Você tem que criar uma situação, um campo para você, que você vai preparar a cliente para você dar essa negativa com relação ao pedido que ela fez, tá bom? Mas por que é importante você falar não? Isso, gente, eu tô trazendo esse assunto porque eu fiz pesquisa com a audiência, eu coloquei várias possibilidades aí e nessa pesquisa ficou muito nítido, assim, como a audiência, o público que assiste cabeleireiro integrativo tem dificuldade em colocar o limite na cliente, tá? Então, é por isso que eu estou trazendo esse assunto e eu queria saber de você que está assistindo aí. Comenta aí. Quem é que tem dificuldade em falar não para cliente? Comenta aí. Você que tem alguma dificuldade. Galera, presta muita atenção. Antes da gente chegar no como fazer isso, você precisa entender o porquê que você deve fazer isso. Toda vez, em qualquer situação, né, que alguém passa um limite, ultrapassa o limite, ou fere aquilo que é um valor para você, é como se você mandasse uma mensagem e você aceita isso, né? Então vamos colocar a situação novamente, ó. Toda vez que alguém ultrapassa um limite, fere o que é um valor para você, e você aceita isso, né? Você não avisa a pessoa, fala assim, ó, não, daqui você não passa. Quando você aceita essa situação, você manda uma mensagem para o seu próprio cérebro que você é fraca, que você não pode confiar em si mesma. Esse papo, gente, é muito sério mesmo, tá? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque todo atendimento que a gente faz, na verdade a gente está se relacionando com outra pessoa, certo? E quando essa pessoa, ela vem com uma demanda daquilo que ela tirou da cabeça dela, daquilo como é que tá o dia dela, a gente tem muito disso, né? A gente acaba, às vezes, sofrendo algumas situações, passando por algumas situações, porque a pessoa tá num dia mal, né? E acontece, eu também tenho meus dias maus, eu tenho certeza que todos vocês têm seus dias maus. Só que nessas situações, às vezes as pessoas elas vêm, inclusive, descontar as coisas na gente. Elas vêm colocando impondo coisas que elas ultrapassam o que a gente considera como limite, como valor. E aí a gente precisa falar não para cliente, a gente precisa colocar a nossa opinião. O que a gente precisa entender é que o que ela está me pedindo faz sentido, né?
Mas como é que eu vou comunicar? Então, como é que eu posso comunicar que aquela a opinião dela não é a opinião correta para mim? Então, você tem que aprender a desenvolver uma forma de conversar com essa cliente de um jeito que você vai respeitá-la e você, no final das contas, vai ser respeitada. Então, é isso que eu vou te passar hoje. É muito interessante, assim, que até ontem mesmo, ontem à noite, eu tive que falar um não tão doído. É até engraçado, né? Porque hoje de manhã, como, né, eu agendei a live, já tinha preparado todo o conteúdo, e ontem mesmo eu passei por essa situação, né? Então eu recebi uma mensagem de uma grande amiga, ela me fazendo um baita de um convite. E nesse caso, assim, gente, nesse caso não é algo assim, nem que eu não gostaria de fazer, mas é que não é o momento, né? Não era o momento. Então ela fez um baita de um convite para eu dar aula num lugar específico, assim, e assim, para a carreira é super bom, né? Principalmente essa questão acadêmica e tal. E sabe aquele não que a gente dá com uma dor no coração? Só que eu expliquei para ela, agradeci, falei, olha que convite incrível. É que agora, nesse momento, eu realmente estou priorizando outras coisas, tal. Mas o exercício de falar não, ele é importantíssimo de você praticar dia a dia. Por quê? Porque quem fala assim, até aprendi isso com uma amiga também, até a Juliana Lustosa. Esses dias a gente retomou o contato, fiquei super feliz. Eu lembro que lá em 2016, quando a gente estava conversando, e ela é coach, né? Aí ela virou e falou assim, ó, toda vez que você... imagina aqui, na nossa mão, imagina que na nossa mão está escrito sim, na palma da mão, e nas costas da mão está escrito não. Então, toda vez que você fala sim para as pessoas, você automaticamente fala não para si mesma. Olha só que interessante isso. E aí, quando você fala não para a pessoa, você está falando automaticamente sim. Por isso que essa questão de aprender a falar não, a dizer não para situações, para as pessoas, é você priorizar aquilo que você acredita, priorizar aquilo que é um valor para você. Então, por isso que é muito, muito importante você aprender a dizer não, e isso é um exercício. Tem nãos que vão ser mais fáceis, tem nãos que vão ser mais difíceis, né? Por isso que eu dei o exemplo, né? Ontem à noite eu acabei falando um não, que foi um não difícil para, assim, pro meu lado, né? Eu brinquei até com essa minha amiga, falei, eu sou super CDF, então, poxa, dependendo do lugar, assim, né? A gente fala assim, poxa, seria muito bom dar aula lá. Então, a gente acaba recebendo convites, então, enfim, né? E eu tive que falar um não. Mas esse não, ele é porque, na verdade, eu tenho um sim bem grande para mim no momento que eu tô com relação ao cabeleireiro integrativo. Então, quando eu escolho estar aqui com vocês, eu tô fechando outras portas. Só que o sim, esse sim que eu tô dando para mim, aqui, é porque eu quero dar esse sim. Então, eu gostaria muito que vocês também entendessem isso, porque esse aprender a falar não é totalmente aplicável em todos os seus relacionamentos, tá? Então, porque quando você se relaciona com as outras pessoas e você não coloca limites, você acaba trazendo consequências seríssimas para sua autoestima, tá? Inclusive, um exemplo clássico disso, dessa situação, é quando a pessoa ela fala assim, se eu disser não para cliente, ela vai para outro lugar. Então, olha só como a pessoa está com essa dificuldade de dizer não, ela automaticamente ela está se autodepreciando. Né? Então, ela fala sim, querendo dizer não, porque ela está com medo de perder a cliente. Então, percebam assim que a gente tem justificativas para as ações que a gente toma, né? E muitas vezes essas justificativas elas já estão embasadas na falta de autoestima ou na baixa autoestima. Então, tome muito cuidado com relação a isso, porque a gente tem a habilidade de se comunicar verbalmente
E a forma como a gente comunica, ela vai influenciar tanta coisa na nossa vida, e é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje aqui. Eu quero ajudar de alguma forma vocês a terem clareza de estrutura de comunicação para que fique muito mais fácil, um processo muito mais nítido para você, como você faz para falar não para sua cliente, para o marido, para o filho, para as amigas sem noção, tá? Vou dar um exemplo para vocês dessa situação de falar não. Olha só. Coisa de uns 3 meses atrás, eu passei por isso, tá? Eu fiz uma proposta de tratamento para um cliente e ele fez uma contraproposta que estava muito aquém da minha percepção de valor com relação ao meu trabalho, mas ao trabalho da minha equipe, porque na verdade eu não estava vendendo só o meu trabalho, eu estava vendendo o trabalho da minha equipe também, né? Então eu fiz um programa de tratamento para a pessoa, né? E a gente trabalha num nível alto de personalização, e ele fez uma contraproposta que na hora que eu vi o valor assim, eu falei, quê? Né? Então eu falei assim, eu assustei e eu falei assim, nossa, como assim, né? No primeiro momento, lógico que eu fiquei chocada, assim, falei, poxa, o cara desvalorizou meu trabalho, né? É um misto de ficar chocada, ficar brava, ficar, né, dar uma assustada. Aí, lógico que a gente tem que dar aquela respirada. Aí eu delicadamente recusei. Eu expliquei para ele, eu falei, olha, a proposta que você fez não valoriza o nosso trabalho. E eu coloquei isso, né? Porque até estava conversando com ele por e-mail. E só que assim, eu virei para ele e falei, olha, a sua contraproposta eu vou recusar porque ela não valoriza o nosso trabalho. E adivinha só o que aconteceu? Ele fechou. Não é maluco? Não é muito doido isso? Ele fechou conforme a minha proposta. E ele continua cliente. Olha só que interessante. Eu fiz uma proposta, a pessoa, né, o cliente fez uma contraproposta, mas uma contraproposta de jogar o valor assim no chão. Eu olhei e falei assim, não, imagina, isso não existe, né? Só que, obviamente, na hora que eu fui comunicar com ele, eu recusei gentilmente, né? Tem um processo aí. E eu expliquei para ele, eu falei, olha, eu não posso aceitar essa proposta que você me fez, porque ela desvaloriza, né? Porque ela não valoriza o nosso trabalho. Só que, obviamente, ele foi lá e fechou, a gente fez o tratamento e tal, e a gente provou o nosso valor com resultado. Também não adianta, tem gente que enche o peito, estufa o peito igual, né? Fica, né, posando de pavão, mas não tem resultado. Então, não quero colocar na história só ego aqui, não tem a ver com ego, tem a ver com você ter resultado, você compreender qual é o tipo de resultado que você dá e você mostrar para a pessoa, olha, agradeço, meu resultado é esse, então, por isso, aquilo, eu não vou aceitar, né? Ou ainda sugerir alguma outra coisa. Então, foi isso que aconteceu. Eu recusei, ele aceitou, né, o que eu tinha previamente dito, eu provei o resultado e provavelmente, né, foi super recente isso. Vai ter um segundo ciclo, já fiz uma proposta e eu tenho certeza que vai fechar. Por quê? Porque nessa outra proposta, eu tenho resultado, eu tenho prova para falar para ele, olha, você viu como o nosso trabalho funciona? Né? Então, gente, é muito interessante que como esse ciclo, né, como essa, vamos dizer assim, essa habilidade em falar não para as pessoas, quando elas ultrapassam um limite, ou quando você tem na sua frente um trabalho que você não acredita, quando você consegue falar não, se posicionar da maneira correta, isso se volta como benefício para a sua autoestima, para a sua valorização pessoal e profissional, tá? Mas como é que você vai falar não para a pessoa? Como é que você faz isso? Antes da gente entender como você faz isso do jeito certo, eu quero falar para vocês do jeito errado. Sabe qual que é o jeito errado do meu ponto de vista? Quando a pessoa xinga e amaldiçoa a outra em pensamento. Eu acho isso tão complicado, gente, mas obviamente é natural, tá?
É muito normal do ser humano de pegar e falar assim, o quê? Né? Aí, nessa situação, a pessoa taxar o outro. Ah, essa pessoa é assim. Ah, que muquirana, que mão de vaca, que não sei o quê. Quando a pessoa... mesmo que você faça isso, né? Em pensamento, mesmo quando você comenta, sabe? Ah, não tem ninguém do lado, ou tem alguém muito próximo do lado, você fala assim, ai, fulano é. Quando você taxa a pessoa, e isso é um xingamento, ou isso é uma maldição, gente, isso aí você está trazendo de volta para você mesmo. Não faça isso. Mesmo quando a proposta seja uma proposta assim, que você fala assim, poxa vida, né? Você dá aquela respirada, você pode ficar chateada ou chateado, mas você respira e tenta não falar sem pensar. Né? Isso é uma coisa que vem muito do japonês, né? Principalmente quando eu vou conversar com alguém, fazer alguma análise de qualquer tipo de proposta, eu falo para a pessoa, entendi, muito obrigada, tal. Eu vou pensar, né? Então, por quê? Quando a gente segura, a gente não deixa as palavras virem assim, sem muito cuidado, a gente processa melhor as coisas, né? Então, a gente tira um pouco daquela emoção, aquela carga emocional, né? Então, não, por favor, antes de falar um não para a pessoa, não xinga, tenta não amaldiçoar, né? E tenta segurar as palavras, medir as palavras aí, tenta não falar sem pensar. Porque o jeito certo de se falar não para as pessoas é, primeiro, você entender que você tem o livre-arbítrio de querer ou não querer fazer alguma coisa que a pessoa está te pedindo. Então, o que é interessante você entender? Que a cliente não é sempre que ela tem razão. Então, primeiro, se coloque na posição de que, poxa, eu posso decidir se eu quero ou não quero fazer esse serviço, se eu quero ou não quero aceitar esse desconto que ele pediu. Você pode decidir. Então, se você pode decidir, você meio que tira, né, essa questão assim do foco em querer olhar para a pessoa e jogar flechas e facas para a pessoa. Se fosse não, ela me fez uma proposta. Você pode chegar em qualquer pessoa, qualquer lugar e falar assim, olha, eu gostaria que disso, daquilo. Você pode fazer uma solicitação, um pedido para as pessoas. Só que nem sempre que elas vão aceitar. E a mesma coisa é válida contigo. Então, o jeito certo de você enfrentar uma situação que você precisa dizer não é primeiro você entender que você pode decidir se sim ou se não, tá? Segundo ponto importante é você conhecer os limites técnicos e os seus limites emocionais. Por quê? Tecnicamente falando, a pessoa fez um pedido, a cliente fez um pedido sem noção. Aí você vira e fala assim, não tem como, esse cabelo não aguenta. É um ponto técnico. Agora, a cliente chegou e fez um pedido para você e às vezes o pedido vem com uma patada, né? Como eu falei, todo mundo tem um dia mal. Ou as pessoas têm falta de educação mesmo, também isso acontece. E aquilo emocionalmente te desestabilizou. Aí você tem que entender o porquê que você ficou chateada. E você entender que aquilo feriu um limite para você. E se você estiver emocionalmente mal e aquilo te desestruturou, então eu recomendo, inclusive, que você pare e analise a importância de você falar não para a pessoa. Porque tem gente que chateia tanto a gente, tanto que você fala assim, não, peraí, eu não tô bem, isso me feriu, né? Então, mais um motivo para você falar não. Então, gente, é meio que vamos dizer assim, um conjunto da coisa. Você ter a sua avaliação técnica, se for um pedido, por exemplo, de um cabelo, de um serviço, ter uma avaliação técnica, se for, por exemplo, administrativa, né, também, a pessoa pediu desconto, ela quer parcelar, ela quer fazer isso, quer fazer aquilo, né? Se a condição comercial sua, ela já está definida, fica muito mais fácil de você falar assim, olha, infelizmente esse valor aqui é assim, assim, assado, eu não consigo aceitar essa proposta por isso, aquilo. Então, também essas questões previamente
né, definidas, elas te ajudam a dizer não, tá? Então, fica essa dica aí, seja no aspecto técnico, seja no aspecto administrativo e na parte emocional, aí é muito você perceber, você se auto-perceber, tá bom? Agora eu vou te dar uma estrutura bem bacana, né? Que, como eu falei, eu preparei com muito carinho para vocês, para que você tenha vamos dizer assim, uma lógica, um raciocínio para você construir seu argumento. E essa estrutura, ela funciona para marido, funciona para filho, funciona para amiga sem noção. Como é que você vai chegar e falar, ó, como que eu posso dizer não para aquele pedido que eu não quero fazer? Então, são basicamente duas coisas. Primeiro, você tem que observar. E aí você vai tentar responder as perguntinhas que eu vou fazer, tá? Então, você observa a situação, né? E isso, esse distanciamento, né? E tentar racionalizar aquilo que está acontecendo é o primeiro passo para você não falar besteira, né? E o segundo é você ter uma estrutura bem legal que eu vou te mostrar aqui para você comunicar com ela, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, observa atentamente a situação e tenta responder mentalmente mesmo as perguntas abaixo. Primeiro ponto, primeira pergunta. O que a pessoa está pedindo para eu fazer? Então, você tem que desenvolver a clareza, tá? A clareza. Você tem que se perguntar o que ela quer que eu faça. Às vezes a pessoa, ela subentende o pedido. Então, às vezes a pessoa se expressou mal na hora que fez o pedido. Aí, como eu falei, a pessoa não pensa para falar, ela já mexe, fala um não, já fecha a comunicação e aí acabou. Nenhum nem outro vai ficar feliz, né? Então, você tem que ter a clareza do que ela está te pedindo, qual que é o pedido. Mesmo que a gente está no começo, tem coisas que a gente sabe fazer, né? Então, às vezes, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de uma escovação. A cliente me pediu para fazer uma escova lisa com a pontinha virada para dentro. Basicão, isso eu consigo fazer, né? Então, quando você tem clareza do que ela pediu, você já se sente mais segura. Agora, a cliente chegou e falou que quer fazer uma escovação comigo. Quer uma escova. Tipo, uma escova é um negócio que pode ser de tanto jeito, pode ser ondulada, ela pode ser virada para dentro, para fora. Você percebe que o pedido da cliente não estava tão claro e a pessoa já se desesperou? Então, o que está sendo pedido é o primeiro passo para você estruturar a sua comunicação. Aí você vai chegar e vai pensar também assim, por que eu não quero fazer o que ela me pediu? Emocionalmente falando. Por que eu não quero? Eu estou me sentindo insegura. Por que eu não quero fazer? Aí você chega e entende o segundo ponto. O terceiro ponto, desculpa. Por que eu não quero fazer o que ela me pediu, tecnicamente falando? É porque eu não sei fazer esse tipo de escovação. Então, percebe a clareza? A cliente pediu uma escova, eu me senti insegura porque eu não consigo fazer todos os tipos de escova, e racionalmente falando, se você identificou que for uma escova modelada num cabelo muito difícil, tecnicamente eu não tenho capacidade para fazer isso, tá? Só que o pulo do gato é você também, nesse processo, entender o que ela pediu, você entendeu como você se sentiu, você entendeu o aspecto técnico. Só que aí você vem com uma solução diferente, uma alternativa. E quais são os benefícios dessa solução? Eu vejo que quem está no começo não sabe vender o próprio peixe, né? Então, como eu estava explicando a situação, se a pessoa está começando a escovar cabelo, ela não tem todas as técnicas disponíveis, tudo bem. Ela precisa falar quais são os recursos que ela tem, quais são os benefícios, né? Por exemplo, se eu só sei escovar de um jeito, se você só fazer uma escova lisa com cabelo, uma escova básica lisa, assim, olha, então, eu posso te oferecer esse tipo de serviço que você me pediu, tem esses contrapontos, ou ainda mesmo reconhecer, olha, eu estou no começo, mas tem uma técnica que eu pratiquei muito, que ela serve para deixar o seu cabelo bem alinhado, bem polido, macio, enfim, é isso que eu posso fazer por você.
Entende? Percebe a diferença? Não é você partir para cima daquilo que você não tem a mínima noção de tecnicamente como você faz e depois ter um resultado ruim. É você reconhecer que você racionalizar que você não tem a técnica suficiente ainda, né? Vamos lá. Então, o como dizer não para cliente primeiro começa com essa observação e essa racionalização de o que foi pedido, né? Por que eu não quero fazer? Por que tecnicamente ela não é uma boa opção e qual solução que eu posso oferecer? Vou dar o exemplo, vou estruturar o exemplo do que eu dei anteriormente. Quando eu falei que o cliente chegou com uma proposta para mim, o que ele pediu? Ele pediu um desconto, ele colocou o valor no meu trabalho. Então foi isso que ele colocou, com preço no meu trabalho, e isso emocionalmente me deixou, fez eu me sentir desvalorizada. Então eu racionalizei, falei, poxa, mas isso me chateou porque foi uma proposta que foi muito aquém daquilo que eu percebo como valor meu e da minha equipe. Então eu identifiquei isso. Aí eu racionalizei, eu falei assim, mas espera aí, por que eu não vou oferecer isso para ele, né? Por que eu não posso aceitar, aliás, o que ele me pediu? Eu racionalizei. E eu, nesse caso, nessa situação, eu já tinha feito uma proposta boa que, no caso, eu não estava disposta a ceder porque era a melhor proposta que eu podia fazer para ele. Então, nesse caso, qual que foi a solução que eu entreguei para ele? Eu falei, olha, a solução eu mantenho a minha posição porque a proposta que você fez não valoriza o nosso trabalho. Então, eu peguei a situação, entendi o pedido dele, né? Entendi que aquilo me deixou chateada, que me deixou, né, que feriu um princípio meu. Aí eu falei para ele, racionalizei a solução e coloquei na mesa como é que era o limite, né? Coloquei o limite na situação. Então vamos entender como é que você vai estruturar essa comunicação, porque o primeiro momento é você só observar e tentar construir um raciocínio, né? Não dá para dar uma resposta de bate-pronto assim e você virar para a pessoa e falar um não seco. Não dá para fazer isso, tá? Então você tenta responder o que ela te pediu, por que você não quer fazer o que ela pediu, emocionalmente falando, por que você não quer fazer aquilo que ela te pediu, racionalmente falando, tecnicamente falando, financeiramente falando, e pensa no qual que é uma alternativa, né, de solução que você pode oferecer para ela e mostrar as vantagens, os benefícios dessa alternativa que você está dando, tá? E aí vamos para a estrutura em si. Como é que funciona essa estrutura para você se comunicar com as pessoas? E por isso que eu falo que essa estrutura ela funciona para filho, para marido, para amiga, para cliente, para todo mundo. Você vai mostrar que você compreendeu o pedido e você percebeu qual foi a emoção que ela estava sentindo na hora, tá? Então vamos falar assim, ó. Eu entendi que você me pediu para fazer, no caso, eu entendi que você me pediu esse desconto, né? Eu percebi que você gostaria, né? Que você está animado para fazer um tratamento conosco. Então, é meio que assim, olha, ela me contou alguma coisa e eu estou contando de volta para ela para conferir aquilo que ela me pediu. E quando eu falo para ela que eu percebi que ela está animada, percebi que ela tem interesse, percebi que ela tem... ou ainda mesmo, né, se foi uma situação chata que aconteceu com a cliente, esses dias aconteceu também com uma situação no salão. Eu mandei um áudio para a cliente e falei assim, nossa, eu percebi que você está chateada. Por mais óbvio que seja, toda vez que a gente fala que a gente percebe a emoção que a pessoa, ou o sentimento dela, a gente abre a comunicação. Nossa, eu percebi que você está se sentindo, ou que você pode se sentir assim, né? Então, eu percebi que, infelizmente, você está se sentindo chateada, que a gente te chateou de alguma forma.
Porque o ser humano, ele quer empatia, ele quer que você sinta aquilo que ele está sentindo. Então, no primeiro momento, para você dar uma devolutiva, você fala um não para a pessoa, você tem que mostrar essa compreensão do que ela te pediu e como que ela está se sentindo. Só que aí, você vai chegar com... Uma vez que a abertura da comunicação aconteceu, você vai apresentar os seus motivos racionais. Então, você chega para a pessoa e fala assim, olha, eu entendi que você me pediu esse desconto, eu percebo que você está animado para fazer o tratamento, só que eu vejo alguns pontos sobre o pedido que você me fez, que são, olha, eu dei o meu limite de desconto máximo, você tem um cartão fidelidade que faz uma recompensa financeira num determinado período. Então, você começa a colocar na mesa lá racionalidade, tá? Então, você abre a comunicação, reconhece o sentimento, reconhece o pedido, aí você apresenta os seus argumentos, tá? Aí, no que você apresentou o argumento, ó, eu tenho cartão fidelidade, tem isso, tem aquilo, né? Então, você começa a trazer a pessoa, né? Que ela está presa no mundo dela, na racionalidade, nos motivos dela, e você começa a trazer a cliente para o seu mundo, vamos dizer assim. Aí você vira para ela e fala assim, então, mas eu posso te dar uma sugestão? Eu posso te dar uma alternativa de solução? E essa solução, ela tem esses e esses benefícios, tá? E aí, no final, você empodera a pessoa como decisora, tá? Então, vamos entender a estrutura de comunicação. Você mostra a compreensão do que ela te pediu. Você percebe a emoção dela também. Aí você apresenta motivos racionais daquele pedido não necessariamente ser algo bom, tá? Aí você pede a permissão dela para você dar uma solução e você coloca na mão dela o poder da decisão, tá? Vou dar um exemplo do que aconteceu recentemente também em atendimento. A cliente, ela chegou com um pedido de um cabelo super curto, tá? Então era assim. E era também a primeira vez. Essa cliente, ela chegou para mim falando, ela tava com o cabelo longo e queria sair com o cabelo assim bem curto, super, super curto. Aí no que ela me mostrou a foto, né, eu reconheci, eu falei assim, esse cabelo não tem muito a ver com ela. Então eu comecei a construir aquele raciocínio técnico na minha cabeça, porque ela tava, né, tava acima do peso, o cabelo tava muito curto, não ia ficar proporcional. Aí o que eu fiz? Eu virei para ela e falei assim, olha, percebi que você quer um cabelo mais curto. Aí ela até tinha citado, eu quero sentir mais leveza no visual. Então eu falei, eu entendo que você quer mais leveza, eu percebo que você está querendo mudança, tá? Aí eu comecei a entrar nos contrapontos, né, dessa decisão. Eu falei, só que, olha, quando a gente encurta bastante o cabelo, muda o jeito como a gente arruma esse cabelo. Por exemplo, aí eu expliquei para ela, olha, você sabe que... Quando foi a última vez que você cortou o cabelo? Há um ano atrás. E queria sair com o cabelo super curto. Aí eu falei para ela, então, quando a gente encurta o cabelo, nesse comprimento, acaba que o cabelo vai ter uma manutenção maior, você vai ter uma frequência de corte maior. Você está disposta a vir, né, voltar daqui 45, 60 dias? Aí ela fez assim. Então, por quê? Eu coloquei, né, mostrei para ela o pedido que ela estava me fazendo, eu mostrei o que eu percebi, o que ela queria, o que ela sentia. Só que aí eu vim com um contraponto técnico a respeito daquela escolha que ela fez, que ela não estava entendendo a consequência daquilo. Aí eu virei para ela e falei assim, ó, não é melhor a gente pensar num outro tipo de cabelo que não vai te dar tanta manutenção? Aí ela já se abriu, por quê? Aí eu comecei a falar assim, ó, se a gente fizer esse cabelo, você vai poder passar longos períodos sem cortar, porque é um cabelo médio. Enfim, eu fui construindo os benefícios daquela solução que eu ofereci para ela. E aí eu falei assim, então, o que você decide? Você gostaria de fazer esse cabelo curto? Ou você prefere ter esse cabelo mais prático, ter esse cabelo que não vai te dar
não vai te dar um choque tão grande na mudança do seu visual. Então, eu mostrei uma opção que era melhor para ela, só que eu coloquei, eu falei, então, o que você acha? Agora é com você. Mas percebe como eu influenciei a decisão dela, mostrando os benefícios, porque o pedido original que ela fez não tinha compatibilidade técnica com o que ela, o corpo dela, né, as proporções dela, a rotina dela. Então, na semana passada, eu mostrei para vocês, né, como é que você faz para saber o que a cliente deseja. E hoje, eu estou trazendo então para vocês uma forma de você ainda validar e, de repente, né, até falar um não, se aquele pedido ainda não estiver de acordo, tá? Então, gente, vamos resumir a ópera aqui, né? Porque quando a gente começa a dar aula, às vezes a gente se empolga e vai longe, né? Como é que você fala não para sua cliente? Primeiro aspecto, né? Vamos dizer assim, o primeiro grande bloco é observar o que ela está falando, né? E você vai processando, respondendo mentalmente umas perguntinhas-chave aqui, ó, né? Observe e tenta responder. O que ela te pediu? Por que você não quer fazer o que ela te pediu, emocionalmente falando, que se chateou, se você assustou, o que aconteceu com você? Por que você não quer fazer aquilo? Motivo racional, tá? Aí você coloca lá, qual que é a alternativa de solução que eu posso oferecer para ela? Se esse pedido não tem nenhuma, eu não tenho motivos racionais e emocionais para fazer aquilo, qual é a solução? Não adianta você simplesmente falar um não para ela. Você tem que chegar e oferecer uma solução, tá? E aí você segue com essa estrutura que eu falei para vocês. Olha, eu entendi que você me pediu isso e você se sente assim, né? Aí você apresenta os motivos. Só que, quando nesse pedido aqui, o cabelo super curto, ele não vai ficar proporcional. Você pode falar isso também, porque a gente tem liberdade, né? Falar, proporcionalmente falando, ele vai deixar o seu pescoço mais largo, vai aumentar a sua bochecha. Você quer uma solução? Você quer uma alternativa? Então você tem que pedir a permissão para dar uma outra alternativa. Aí você mostra o benefício para ela e aí você empodera a pessoa como decisora. Por isso que eu falei que também que é muito parecido com comunicação com o filho, né? Como eu falei, eu tenho um filho de 4 anos e assim, quando a gente está passando uma situação com a criança, a gente tem que primeiro olhar para ela, o que está acontecendo, né, na situação. Aí ela vem e faz um pedido, igual o meu filho. Ah, mãe, ele gosta muito de açaí. Mãe, quero comer açaí, tá? Quero comer açaí. Aí eu falo para ele assim, mas então, filho, eu entendi que você quer comer o seu açaí, mas você já almoçou? Então aí eu perguntei para ele, não almocei. Aí eu venho e falo assim, então, a gente come o açaí depois, né, a sobremesa depois da comida. Por quê? Se a gente comer o doce antes, a gente não come as outras coisas que são importantes. A gente fica satisfeito, só que a gente não se alimenta bem. Ou ainda, né? Eu já expliquei essa também para ele. Ó, se você comer um açúcar antes, vai te dar um pico de glicemia. Vai aumentar muito o açúcar no seu sangue. Eu explico, né? Tem vários motivos para isso acontecer. Aí, então, você já almoçou? Não, então tem que almoçar antes, porque senão você pode ficar fraco. Então, vamos comer primeiro a comidinha para você ficar forte, depois eu te dou a sobremesa? Que tal? Aí ele aceita, né? Então, basicamente, por isso que funciona muito com o filho, com o marido. Marido também é a mesma coisa, gente. Não dá para você chegar e a pessoa faz um pedido para você e você vira e já dá um não na cara, né? Você fala assim, tá, entendi o que você falou. Só que eu tô vendo o contraponto disso, né? E se a gente fizer tal coisa? Você tem que ter vamos dizer assim, você tem que ter essa flexibilidade na hora da comunicação, e porque se você bater de pronto, como eu falei, falar um não seco, um não rude, só piora as coisas. Então, pensa que o seu não ele tem que estar embasado nos motivos, né? Como eu falei, por quê? Racionalmente, emocionalmente. E aí você tem que trazer isso para uma estrutura de comunicação. Tá fazendo sentido essa estrutura de comunicação para vocês? A estrutura que para você criar o seu não é você mostrar
que você entendeu o pedido da pessoa, você mostrar para ela que emocionalmente também você percebe como ela está se sentindo, você apresenta motivos racionais que são contraponto àquilo que ela trouxe, né, de pedido para você, como eu dei o exemplo do corte do cabelo da moça, chegou pedindo um cabelo super curto, eu falei para ela, olha, esse corte ele vai fazer você cortar o cabelo a cada 45, 60 dias. E isso para ela foi algo que, nossa, como assim vou ter que cortar o cabelo a cada 45? Uma pessoa que corta o cabelo uma vez por ano, cortar 4, 5 vezes por ano, foi um absurdo para ela. E eu achei engraçado, porque ela não estava racionalizando a consequência daquilo. Aí eu pedi a permissão para dar uma outra sugestão para ela e mostrei os benefícios da outra sugestão. E ela decidiu pela sugestão que eu dei, né? Então, eu falei um não para ela, né? Eu falei um não, olha só. Eu falei um não para ela e ela acabou tomando a decisão em cima da opção que eu dei, tá? A cliente, ela chega para você no mundo da abstração. Ela chega com um monte de coisas que estão passando na cabeça dela e ela também não sabe. Então, normalmente, quando a pessoa fala o que você acha, eu tento focar em algum ponto. Por exemplo, o que eu acho com relação a... Se a pessoa me pergunta sobre... Igual sábado também, atendendo, veio uma menina querendo fazer um cabelo, 18 anos, querendo clarear super o cabelo dela. Eu fiz essa estrutura, eu falei para ela, olha, percebi que o que você trouxe é um cabelo claro, o que você quer sentir? Então, ela chegou para fazer uma consulta, uma avaliação comigo, para saber a minha opinião, né? E aí eu mostrei para ela que aquele cabelo estava muito longe do cabelo original dela, basicamente, e que aquilo ia gerar uma manutenção muito grande. Só que isso foi um ponto. Então, você, como profissional, você tem que observar se a pessoa está te perguntando com relação à rotina que vai ser dela, se ela está te perguntando se ela vai ficar bonita ou não. Então, você tem que destrinchar isso. Eu acho que o problema da falta de experiência, né, quando a gente está começando alguma coisa, é a gente não ter essa clareza de, vamos dizer assim, de tópicos, tá? Então, você coloca lá um bloquinho lá, esteticamente, proporcionalmente falando, vai ficar legal? Não. Então você fala, olha, essa opção de corte, por exemplo, vai ressaltar, né, vai deixar muito à mostra o pescoço, a bochecha, como deu exemplo. Ou ainda, vai estragar o cabelo. Então você vira e fala assim, toda vez que a gente faz um serviço assim, o cabelo, né, por exemplo, uma descoloração, o cabelo vai sofrer dano. Você vai fazer uma manutenção adequada para esse cabelo? Então, o que você acha é um negócio gigantesco, tem um monte de possibilidades ali. Você tem que estreitar sobre o que é o ponto de observação que vocês estão fazendo naquela hora, tá? Deixa eu abrir meu coração para vocês aqui, porque não é que agora, né, com essa questão do cabeleireiro integrativo, a gente tem que se expor, né? Então, é algo muito sofrido para principalmente quem tem um perfil como o meu, que eu sou uma pessoa reservada. Hoje em dia eu não digo mais que eu sou... Antigamente eu falava que isso é timidez. Eu não sou mais isso, né? Então eu descaracterizei, desvinculei minha personalidade a essa questão de timidez. Mas quando a gente fala em ser reservado, uma pessoa ser... É algo assim... É pessoal, cada pessoa tem extroversão, introversão em determinadas medidas. E quando eu tive que ter a minha primeira experiência profissional, que foi dar aula de inglês, tive que vencer essa barreira e começar a comunicar. Agora, quando eu virei cabeleireira e ter o atendimento, né, dia a dia, toda hora, assim, eu reconheço hoje como uma das coisas mais difíceis que é na questão do cabeleireiro é a comunicação, é aprender a se comunicar. Mas, ao mesmo tempo, é uma das maiores vantagens em ser cabeleireiro. A gente tem a oportunidade de treinar a comunicação o tempo todo. A gente tem a oportunidade de procurar o entendimento no outro ser humano. E por isso que eu falei para vocês, eu preparei esse conteúdo de hoje com muito carinho, muito carinho. Porque quando você aprende a dizer não, você coloca o limite na situação.
para cliente, para as pessoas com que você se relaciona dentro do trabalho, para si mesma, você vai aumentar o seu valor. Então, lembra lá da mãozinha, né, que eu falei que aprendi com uma amiga minha. O sim tá aqui e o não tá nas costas. Então, se você falar sim para todo mundo, você automaticamente fala não para si mesma. Então, você precisa falar muito mais nãos para as pessoas fora, para você ter esse sim para si mesma, tá? Então, gente, o resumo do conteúdo de hoje é que eu gostaria muito que vocês entendessem que o falar não para cliente é uma parte fundamental do seu desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Porque tem gente que sofre com esse problema de falar assim, se eu falar não para cliente, ela vai em outro lugar. E nem percebe que isso tem total correlação com falta ou baixa autoestima, né? Aí a pessoa ela continua alimentando esse ciclo vicioso de autodepreciação, desvalorização, de se sentir subjugada. Então, eu trouxe hoje para vocês essa estrutura de como, primeiro, racionalizar, observar a situação e você argumentar com a sua cliente dentro de uma estrutura, né? Uma estrutura de comunicação que funciona tanto com o marido, com o filho, com as amigas, sem noção, tá? Enfim, esse foi o assunto de hoje, esse foi o assunto de hoje. Muito bom compartilhar esse momento aqui com vocês. E semana que vem estamos juntos. Então faz aquele favor, curte a live, comenta, compartilha. Eu quero saber no que eu te ajudei com esse conteúdo de hoje. Coloca aí nos comentários, por favor. O que eu ajudei? Qual que foi a sacada que você teve desse conteúdo aí sobre como falar não para sua cliente? Então, comenta que eu quero saber, tá bom? Uma ótima semana para vocês e agradeço muito a participação de todo mundo.